O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Vai sentando e cantando. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Me passou despercebido no início da missa de apresentar o Felipe, que está aqui também. Vem cá, Felipe. Felipe veio com a mãe, com o pai. Veio de onde, Felipe? Qual é o seu bairro? Jardim P. Jardim P, Zona Sul de São Paulo, não é isso? Muito bem, que Deus te abençoe. Ele pediu para a mãe trazê-lo, para ele ser coroinha na missa. Muito bem, Deus te abençoe, viu? Pode ir lá. É de pequeno que se cultiva as vocações. Por isso que nós temos ali, para não ficar com ciúme, por isso nós temos ali o Pietro, a Simone, o Miguel, a Emily. O Pietro é o mais velho, tem 4 anos de idade. Depois chega uma que tem um pouquinho mais, 6 anos. Depois o Miguel com 8 e a Emily com 14. Né? É de pequeno que se cultiva as vocações. Não sei os seminaristas, não sei os padres que estão aqui, o diácono. Se Deus desse, se nós tivéssemos, se nós dessemos as oportunidades para que as crianças realmente cultivem a sua vocação no ambiente de casa, não adianta só trazer para a igreja. Não adianta trazer na igreja e encontrar em casa um ambiente completamente diferente. No meu primeiro ano de padre, eu trabalhei na nossa escola em Cachoeira Paulista, na Escola da Canção Nova, o Instituto Canção Nova, e era a grande dificuldade que nós encontrávamos como educadores, que nós queríamos que na escola tivesse um ambiente favorável para que eles pudessem se encontrar com Deus, só que muitas vezes nas casas não conseguiam. Mas que bom hoje tantas vocações expressas aqui, porque justamente o que o Senhor nos fez ouvir através da liturgia. Que coisa bonita é ouvir este evangelho em que o Senhor mesmo é que vendo
a multidão que estava à sua volta. O Senhor mesmo, com a sua vida, é que Ele passa na nossa vida e chama cada um de nós. Todos nós temos uma vocação. São João Paulo II diz isso, que a vocação é o olhar carinhoso de Deus sobre cada um de nós, e todos nós temos. Pode ser que você não tenha vocação ao sacerdócio, e se tiver, vem para cá você também, aqui é bom demais. Pode ser que você tenha a vocação, uma vocação religiosa, uma vocação missionária, uma vocação a uma nova comunidade, uma vocação laical dentro da sua paróquia. A coisa mais frustrante é alguém que não se descobre do para que veio a este mundo. E quantas vezes nós nos damos, e nós que lidamos às vezes também com os jovens, e que muitas vezes a gente tem vontade de falar, acorda para a vida, está tão fácil de você ver. E às vezes é tão difícil das pessoas reconhecerem, porque toda escolha requer uma satisfação e uma renúncia. Nós ouvimos no Evangelho que dentro daquilo que as pessoas viam Jesus, um chega para ele e fala, Senhor, eu vou te seguir. Mas aí Jesus disse assim, espera aí, não é oferecimento. Eu preciso chamar. Porque se você se oferece somente para se defender, se você se oferece somente para estar com um certo status ou qualquer coisa desse jeito, aí o Senhor vai dizer, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Por isso que cada escolha hoje está ficando cada vez mais difícil. A escolha por Deus cada vez mais difícil. A escolha para um casamento. E os pais muitas vezes ajudam. Ah, padre, o meu menino está querendo casar. Aí você pergunta, quanto é que tem essa criança? Padre, tem só 40. Mas é o meu menino, padre. Mas é. Nós estamos demorando para dar respostas para a nossa vida. Eu entrei no seminário com 22 e na época que eu entrei com 22, já diziam que era vocação tardia. Fui padre com 30. Mas na época, era uma outra época, que não faz tanto tempo assim, há 19 anos atrás. Mas eu trabalhei na formação de seminaristas e recebia seminaristas com 35, 36 e até mais. Por quê? O meu menino, padre. Porque toda escolha requer uma satisfação e uma frustração. Toda escolha que nós fizermos. Se eu faço a escolha em ir pela direita, eu me satisfaço porque eu escolhi ir pela direita, mas eu vou me frustrar por conseguir ir para a esquerda. E por isso que nós temos medo de escolher. Ao invés de nós olharmos e nos satisfazermos com a possibilidade de poder escolher, nós ficamos olhando as possibilidades das frustrações. Por isso que, mas se eu casar com essa pessoa, e se aparecer a outra? Mas se eu for padre, como é que vai ser? Eu não vou ter mais nenhuma mulher. Mas isso, mas aquilo. Nós estamos com o olhar muito mais fixado na frustração que vai vir, não se engane, vai vir uma frustração, porque você não pode fazer duas escolhas ao mesmo tempo, ir pela direita e ir pela esquerda ao mesmo tempo. Como estes que apareceram no Evangelho. Teve um outro que disse assim, Senhor, eu vou, mas espera eu enterrar os meus pais. E com tudo que nós ouvimos na liturgia, quem quer seguir ao Senhor, primeira coisa que precisa fazer é colocá-lo em primeiro lugar. E quando nós falamos de desapegar-se de todas as coisas, porque foi o que estes dois discípulos, que já eram discípulos de Jesus, não conseguiram fazer. Porque eles se aproximam do Senhor e falam, Senhor, eu vou te seguir onde o Senhor quiser. Mas aí quando vinha a dificuldade, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, aí fica mais difícil.
Senhores seminaristas aqui, se quiser paróquia rica, que primeiro viva o que Deus tem para vocês a cada dia. Porque nada é nosso, só o céu, que já nos foi adquirido pela cruz de Jesus. É esta que nós temos que abraçar a cada dia, porque através dela nós chegaremos na única recompensa que temos, céu. Quero assustar, não. Para aquele que está bem às portazinhas, no 4º ano, que bênção e que cruz, que graça, e que realmente seja uma escolha definitiva na sua vida. Como quem está querendo casar, como quem está querendo ser isso, aquilo outro. Não sejamos fracos nas nossas escolhas, como estes que se apresentaram, porque a primeira coisa que Jesus nos pede, quando nos chama, e como São João Paulo II diz, vocação é o olhar carinhoso de Deus sobre cada pessoa, ou seja, todos nós somos chamados. Somos chamados primeiramente, claro, chamados a seguir o Senhor, e primeiramente precisamos nos desapegar. Quantas coisas nós carregamos, quantas coisas que servem como amuletos, quantos ídolos nós temos. Quantas vezes o seu filho ocupa o lugar de Deus na sua vida? Quantas vezes o seu marido, a sua esposa ocupam o lugar de Deus na sua vida? Quantas vezes as nossas preocupações ocupam o lugar de Deus na nossa vida, porque damos a estas coisas o primeiro lugar? Quer fazer uma medição? Quando nós vamos rezar, o que está primeiramente na nossa oração? É o pedido por aquela pessoa ou é o louvor porque Deus é Deus na nossa vida? É o pedido, ai Senhor, cura essa alma, ai Jesus não sei o que, ai não sei o que lá, ai não sei o que lá. É a mesma coisa que está falando o Evangelho. Estes dois que chegaram ao Senhor até desejavam seguir ao Senhor, mas não tinham a coragem de se desapegar de tudo e de todos. E quando eu falo desapego, eu não estou falando de abandonar. Eu só estou dizendo para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus fosse o primeiro na nossa vida, a nossa oração primeira deveria ser o louvor e não a petição. A primeira coisa que nós deveríamos dar graças, seja tendo ou seja não tendo nada para agradecer, a primeira coisa deveria agradecer. Porque o que São Paulo nos ensina, em tudo dai graça. São Paulo não fala por tudo. Ah, veio o câncer, obrigado Senhor pelo câncer. Isso é loucura? Isso é masoquismo? Ah, veio o câncer, louvado seja o Senhor até mesmo no câncer. Porque o câncer não é maior do que o Senhor na minha vida. O tumor que muitas vezes está dentro de nós não pode ser maior do que o espaço de Deus dentro da nossa vida. O marido, a esposa não pode ser maior do que Deus dentro da sua vida. Porque se for, eu vou fazer como estes dois. Senhor, eu quero, mas deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Senhor, eu quero, mas se não tiver onde reclinar a cabeça, Senhor, eu vou pensar 2 vezes. A primeira coisa é desapego. A segunda coisa, nós vamos para a primeira leitura. Leitura fantástica do livro do Gênesis. Que está ali para acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra. Um lugar para onde o primo de Abraão, que já era Abraão, tinha ido morar. Não sei se você lembra, terça-feira passada. Chegam os dois, Abrão e Ló. Um estava fazendo pasto, o outro estava também fazendo pasto, só que era outro tipo de animal. Chega Abraão e fala assim: meu primo, vem cá, a gente precisa dividir as terras. Escolha, tem essa terra toda aqui e tem essa aqui, qual que você quer? Aí Ló, muito esperto, vai lá: eu quero essa que é melhor. Terça-feira passada isso. E ele vai. E Abraão fica lá naquela terra e recebe a promessa de Deus: farei de ti
uma grande nação, os teus descendentes vão ser maiores do que as estrelas do céu e as areias da terra, você será uma grande nação, Abraão. E Abraão faz isso, só que aí chega um momento que Sodoma e Gomorra estavam uma verdadeira porcaria. Só que, presta atenção, aí começa ali uma tensão. Presta atenção no que nós temos que viver também se queremos seguir ao Senhor. Primeira coisa é nos desapegarmos. Segunda coisa é assumirmos o para que viemos ao mundo. Diz a leitura, de fato, Deus falando a Abraão, eu o escolhi para que ensine seus filhos e suas famílias, para guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Eu vos escolhi, mas eu vos escolhi para algo. Eu não vos escolhi apenas para ser bonitinhos, eu não vos escolhi apenas para ser anjinho barroco. Você sabe a carinha do anjinho barroco que eu já fiz várias vezes aqui? Inchadinho, bonitinho, tudo assim. Nós não somos anjinhos barrocos. Nós temos um para quê. Se você nunca se perguntou, para que eu vim a este mundo? Ou se você perguntou, não pare na pergunta. Não sejamos tolos, me desculpe assim. Não sejamos tolos para pararmos nas perguntas. Quantos de nós já nos perguntamos e ficamos na pergunta porque não tivemos a coragem de ir a fundo em busca da resposta, de ir a fundo, rasgar o nosso coração diante de Deus e perguntar, por que eu vim a este mundo? Causa, por que e para que eu vim a este mundo? Consequência. Nós deveríamos nos perguntar, por que eu vim para este mundo e para que eu vim a este mundo? A resposta, a primeira leitura nos dá, de fato eu o escolhi para que ensine os seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor. Mas como é que eu vou ensinar se eu não encontro? Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Como é que eu vou levar alguém num lugar onde eu não fui? Então, primeiramente, assuma a sua identidade antes de assumir a sua missão. Porque o agir segue o ser, o que nós fazemos deveria seguir o que nós somos. E muitas vezes nós estamos perdidos porque vivemos numa profunda crise de identidade. Nós não vivemos uma crise de gênero. Nós não vivemos uma crise de saber se eu sou tão valioso como o meu cachorrinho. Porque tem muita gente que acha, meu cachorro tem alma, padre. Hoje uma pessoa que eu tenho uma grande estima me fez essa pergunta, padre, quando os cachorros morrem, eles vão para onde? Eu não sei, porque se eu chegar no céu e encontrar um cachorro, eu vou perguntar, Senhor, não tenho nada contra o cachorro, porque o cachorro não tem a sacralidade da vida que eu tenho, porque Teresa d'Ávila diz o seguinte, presta atenção, Deus está em cada pessoa humana pela sua presença, pela sua potência e pela sua essência. E a essência de Deus é ser Deus. Eu não sou Deus, mas dentro de mim existe uma sacralidade que o cachorro não tem. Porque nós vivemos uma grande crise de identidade, nós não sabemos o para que viemos ao mundo. E aí nós não seguimos ao Senhor, porque não sabemos o que devemos viver com Ele. E está dizendo muito claro, se a primeira coisa é nos desapegar de tudo e de todos para colocar Deus em primeiro lugar, a segunda coisa é reconhecer qual é a nossa missão. A nossa missão é o que diz a primeira leitura. De fato, o escolhi para que ensine seus filhos a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Eu preciso estar neste mundo para ser sinal do céu. A minha vida deveria ser um sinal constante apontando para o céu.
mas o cristão é fraco demais nesses nossos tempos, porque existem inúmeras outras propostas e nós nos perdemos nelas. A pergunta é muito simples: nós podemos estar dentro da igreja, mas será que encontramos já o Senhor que está dentro da igreja? Podemos ter vivido inúmeras coisas, retiros, aprofundamentos, kairós, Abraça São Paulo, que vai ser dia 25 de agosto desse ano, e isso, aquilo outro, mas eu não encontrei o Senhor. Que alegria, pelo menos, se nós fizéssemos como Jó no final da nossa vida. Tanto ouvi falar de Ti, Senhor, mas agora os meus olhos Te viram. Que maravilha se nós já tivéssemos encontrado o Senhor, porque quando encontramos o Senhor, a nossa vida passa a ser diferente. Porque senão eu vou estar até seguindo o Senhor como estes que eram discípulos, mas colocam um monte de condições. Eu vou seguir, Senhor, mas só se o Senhor fizer isso, aquilo. Senhor, eu vou na missa, mas se o Senhor me der isso. Senhor, eu vou fazer isso, mas se isso, aquilo outro. Nós enchemos o nosso segmento de condições. E deixamos o nosso segmento cada vez mais pesado, porque não desapegamos. E não assumimos a missão que temos, porque não sabemos quem somos. E deixa eu te dizer quem é você, meu filho, minha filha. Você é o que Deus pensa de você. Essa é a resposta de Teresinha do Menino Jesus. Quando o dia perguntaram quem é você, ela diz: eu sou apenas o que Deus pensa de mim. E o que é que Deus pensa de você? Não sei, então procura. Bate lá na porta do coração de Jesus e fala: o que é que tem de mim aí dentro? Porque enquanto não descobrirmos, estaremos como tentando caminhar. Sabe quando você sonha, quer correr e parece que não sai do lugar? Já sonhou assim? Ou só o padre é doido de vez em quando? A gente sonha querendo correr e parece que a gente não sai do lugar, né? É assim, só que é a vida toda. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos. E aí a última coisa, é essa oração fantástica que Abraão faz diante de Deus. Porque ele sabia que o primo estava lá, onde o Senhor já tinha dito que iria destruir. E aí começa: Senhor. Hoje, quando eu celebrei de manhã, eu segurei, porque dá até vontade de sorrir, por causa que Abraão fala: Senhor, não se irrite a vossa magnificência, sabedoria, mas se tivesse 50 justos. Senhor, não aplaque a vossa ira, mas se tivesse 40, Senhor, mas se tiver 30, a insistência de Abraão é a missão de cada um de nós, porque, me desculpe falar assim, metemos o pau na vida dos outros, mas não rezamos pelos outros. Será que antes de nós falarmos mal daquela ou daquela pessoa, nós estamos com o calo no nosso joelho, insistindo na oração por essa pessoa? Porque o que fez Abraão, que já era Abraão, a sua vida era um exemplo de intercessão. A sua vida era um exemplo de insistência. A vida do cristão que quer seguir ao Senhor é a vida de alguém que insiste continuamente com Ele. Senhor, eu estou aqui implorando. Muda o meu coração primeiramente, Senhor. Senhor, toca no coração daquela pessoa, só que a nossa oração muitas vezes até nisso é falha. Senhor, muda o meu marido para ele parar de me dar trabalho. A gente reza assim. Nós não rezamos para que a pessoa realmente se encontre com Deus. Nós rezamos para que a pessoa pare de me dar trabalho. Senhor, toma conta daquela pessoa, porque cada vez que eu encontro, ela olha para mim com cara de nada, tipo assim. Ou nós falamos uma oração até mais: Senhor, que a vossa ira aplaque sobre essa pessoa e ela mude essa cara. A nossa oração não é para que a pessoa mude para o meu bem,
mas para que a pessoa mude para ser totalmente de Deus. Oração que Abraão faz, que diz daquele que quer realmente seguir o Senhor, primeiramente é uma oração desapegada. Depois é uma oração que sabe muito bem de onde ele nasceu de Deus e vai voltar para Deus. Vai dizer um dos prefácios da missa: Senhor, nós temos origem e destino divinos, porque viemos de Ti e o nosso destino é voltar para Vós um dia. Quem quer ir para o céu? Pode ser hoje? Desapegar-se de tudo e de todos. Assumir a missão que temos. Para quê e por que eu vim a este mundo? E ter uma oração insistente. São algumas das características daquele que um dia foi olhado por Deus e se sentiu chamado por Ele. Muitos de nós não sabemos ainda que somos chamados, porque ainda não tivemos esse encontro com o Senhor. Vamos ficar em pé? Fecha um pouquinho os teus olhos. E pensa quando foi aquele primeiro dia que você se encontrou com Deus. Onde você estava? O que você estava fazendo naquele momento? Em que Deus entrou na tua vida e a partir daquele dia você disse: eu não estou mais sozinho. Aconteça o que acontecer, eu estou acompanhado por Deus. São Paulo nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar deste amor que nos abraça, que nos envolve. Mas eu te faço uma pergunta para você pensar aí. Sabemos que somos amados, mas sentimos este amor? Sentimos este amor? Porque se nós vamos comparar com o amor das pessoas, eu poderia dizer: eu sei que minha mãe me ama, mas neste momento eu não estou sentindo o amor da minha mãe, porque minha mãe não está aqui agora. Eu sei, é um saber apenas, mas eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo o cheiro da minha mãe, eu não estou sentindo o abraço da minha mãe, eu não estou sentindo os cuidados da minha mãe, não estou sentindo nada disso, mas eu sei que ela me ama. Nós sabemos que Deus nos ama, mas se Ele está dentro de você, por que nós não sentimos? Por que nós não sentimos? Por que muitas vezes nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Ele morreu por nós, nós sabemos que Ele deu a vida por nós, mas por que muitas vezes nós não sentimos este amor? Se é Ele quem está dentro de nós. Deixa Ele passar mais uma vez na praia da sua vida. Deixa Ele mais uma vez te chamar a segui-lo. Deixa Ele mais uma vez olhar nos seus olhos e dizer: segue-me. Mas o que você precisa deixar para ser toda de Deus? O que você precisa deixar para neste dia ser toda de Deus? Porque somente nos aproximando daquele que nos chama, nós vamos saber para que Ele nos enviou para o mundo. Nós vamos saber por que e para que Ele pensou em você.
Quanta gente sem sentido na vida, quanta gente que tira a própria vida no momento de desespero, porque não sabe nem por quê, nem para que veio a este mundo. E Deus quer te responder hoje. Deus quer olhar nos teus olhos sem te acusar de nada, mesmo que você esteja aqui sujo, imundo por todas as escolhas que você tem feito. Deus quer olhar para você mais uma vez e dizer: vem me seguir. Vem me seguir. Vem ser meu por inteiro. Porque só eu vou te devolver o que as pessoas, o que a história, o que os fatos, o que tudo possa ter te roubado. Vem me seguir. Porque você foi alguém pensado por Deus para ser todo de Deus, e que essa vida, nesta vida, você apontasse para o céu. Que a sua vida fosse uma constante seta para o céu, porque é lá o nosso lugar definitivo. Mas às vezes nós nem insistimos na nossa própria oração, pedindo a nossa conversão. Como Abraão, que já está rezando por outra pessoa, nós nem insistimos a Deus. Mas o que passou, passou. Eis que o Senhor te oferece hoje mais uma oportunidade. E cabe a você responder. Põe a mão sobre o seu coração. Alguém chama. Alguém chama. E primeiramente escuta essa música. Ele me ama. Apenas escute e se deixe chamar de novo pelo Senhor. Conduz e me quer feliz. Escute apenas. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que ele me diz. Se você sabe, ergue os seus braços e canta. Vem me seguir. É o Senhor te chamando. Que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim. Por mim. Cantemos. Vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, Você vai entender. você vai entender porque é bom ser. Ele quer uma resposta. Juntos. Ele quer Uma resposta. Todo dia. De quem? De você, irmão. Reconheça isso. É difícil O quê? a caminhada. E por isso Ele te estende a mão. Ele te estende Então a ergue bem alto os seus mão. braços e canta com o Senhor. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz.
se deixas todas as coisas só por mim, por mim. Só as vozes. Vem me seguir. Força. Meu caminho, porém ao acabar junto de mim, Você vai entender. Você vai entender porque é bom. É bom. É bom ser. Para terminar, todo mundo junto, vem me seguir. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém ao acabar junto de mim, Canta bem forte. você vai entender porque é bom seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar.